Sejam bem-vindos ao podcast Mediando Conexões, uma proposta de conexão de assuntos jurídicos e outras áreas afins. Estamos no espaço Vale Office com uma nova proposta. Ao longo dos últimos anos, tivemos palestras, roda de conversa com advogados e parceiros. Neste ano, estamos com a proposta de um podcast, onde parceiros e advogados estarão aqui também com café, licor e um papo descontraído, trazendo informações importantes para o seu dia a dia. O tema de hoje é divórcio. Nós vamos falar um pouco aqui do divórcio sem transtornos, o divórcio resguardando a sua saúde mental, o divórcio que possa ser sem exposição e com muita rapidez. Denominamos esse tema divórcio blindado, uma possibilidade de você ter um divórcio de uma forma tranquila. Bem, sem mais delongas, vamos aqui falar sobre os caminhos do divórcio e o pós-divórcio, que é um momento bem importante. Estamos aqui com a doutora Djúlia Stephanie. Doutora Djúlia, seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui hoje, com a presença. Eu não poderia deixar de convidar uma outra pessoa que não fosse a doutora Djúlia. Inclusive, a ideia desse podcast surgiu no estúdio de estética da doutora Djúlia. Ela é advogada, pós-graduada em estética, cosmetóloga, graduanda em enfermagem. Doutora, estou muito satisfeita de ter você aqui. Estou muito feliz. E como falei inicialmente, eu não poderia deixar de convidar uma outra pessoa para começar esse podcast. Eu não poderia estar mais honrada desde o início, né? Quando eu recebi o seu convite, para mim, assim, é mais do que uma honra, né? É uma gratificação, Bom, porque são anos juntas. Isso para mim é e importante, muito importante. a honra é minha, né, doutora? A doutora esteve aqui no espaço, hoje está com seu estúdio, seu escritório de advocacia no centro da cidade. Sempre esteve aqui conosco, participando das palestras, das rodas de conversa, contribuindo muito com seu conhecimento enquanto parceira e advogada. Doutora, quais os caminhos que a doutora vê para a resolutiva do divórcio? Olha, nós temos hoje dois caminhos para o divórcio, né? A gente costuma usar a via judicial, né? E a via extrajudicial, que acaba tornando esse processo, que não é um processo fácil, independente da via Aham. escolhida, não é um processo fácil, mas a gente sempre recomenda, né, que os clientes eles busquem a melhor maneira de resolver esse momento da vida, né? Esse, costumamos dizer que é um encerramento. Então, hoje no direito nós temos dois caminhos, né, para estar ali concluindo a finalização de um ciclo, né, tão bonito da vida, que é o Sim. caminho judicial e o caminho extrajudicial. Doutora, você entende que o regime de bens possa influenciar nesse caminho ou não? Ou poderão escolher os caminhos independente do regime de bens? O que que a doutora acha? Olha, independentemente do regime escolhido, a pessoa ela pode tanto optar pela via judicial quanto pela via extrajudicial. O que vai comandar, na verdade, essa decisão da pessoa se ela vai para uma via ou outra é a questão do consenso entre as partes. Lógico também, né, a doutora vai explicar ali as questões também, se houver menores de idade, então a via eleita teria que ser a judicial, mas, assim, independentemente do regime, o divorciando, né, as partes que estão em divórcio, elas podem escolher qualquer um dos caminhos. Mas, como eu havia dito, o que a gente sempre preza é pelo consenso, né? Facilita tudo na vida das pessoas o consenso. Inclusive, doutora, falando de menores, né?
Quando tem menores, a opção é a via judicial, né? Isso Por, mesmo. por conta do resguardo, né? Uhum. Do interesse dos menores com o parecer do Ministério Público. Mas tivemos aí uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, a doutora também acompanhou, a gente conversou, inclusive, antes sobre isso, que possibilita que os menores possam ter também o divórcio dos pais ou um inventário até da família na via extrajudicial, mesmo tendo menores. Então, eu acredito que o Conselho Nacional de Justiça tem avançado muito nesse aspecto, né, Sim, instigando, fomentando o acordo, a conciliação, uma vez que permite também que possamos ter, na via extrajudicial, um divórcio com menores, a escritura pública constando guarda, visitas, divisão patrimonial e remetendo a escritura à apreciação do Ministério Público, resguardando, portanto, o interesse dos menores. Então, a doutora tocou num ponto bem interessante, que já não é mais um óbice, né, de exatamente. escolher essa via extrajudicial, não é verdade? Sim, exatamente. Esse é um avanço, né, como a doutora disse, mas que ainda não é tão utilizado e que a gente precisa falar sobre esse tema mesmo, né? Divulgar E mais sobre isso, porque o que a gente tem muito é a questão, assim, às vezes o casal está em acordo em certos aspectos. Aí quando mexe, vou usar o termo aqui na cria, aí o bicho pega. E aí então a gente sempre fala, quando é para resguardar o interesse do menor, né, e não há consenso, sim, aí, independentemente do divórcio, né, que é uma questão é o divórcio, outra vai ser partilha de bens, e vai ser regime de visitas, guarda, né, e etc. E aí a gente obrigatoriamente teria que ir para a via judicial nesse sentido, né, quando não há acordo nesse aspecto, não, em relação ao divórcio em si. Né? Então, assim, com certeza, um avanço aí, né, para a área jurídica mesmo, para a resolução dos conflitos, porque o que a gente preza dentro do mundo jurídico é a resolução dos conflitos. Né? Então, isso é realmente um avanço e que deve ser divulgado, deve ser mais divulgado, né, mais falado sobre isso, essa inovação, né? e interessante também que me chamou a atenção que o Conselho Nacional de Justiça, em 2025, também teve uma decisão no sentido do oficial de justiça e ter um papel nessa proposta de conciliação, informando nos autos que existe interesse de proposta de acordo. Achei bem interessante essa decisão agora, recente, né? No Sim, sentido dele poder certificar que no momento que ele vai intimar a parte, informar que há o interesse da parte de fazer um acordo. Então, tudo caminha para isso, inclusive o divórcio, né, doutora? exatamente, para a agilidade do processo, porque o que a gente fala muito, o que a gente observa, é a questão da morosidade no judiciário. E às vezes essa morosidade já decorre também muito do volume, né, de demanda, mas também decorre dessa falta de acordo, de querer entrar em acordo dentro de um processo. Então, essa questão do oficial poder certificar que há esse interesse, muito contribui para a agilidade, né, nessa resolução desse conflito. Né? Sim. Isso é maravilhoso. A doutora falou muito da rapidez, né, dessa celeridade diferente do judiciário, né, do judicial, melhor Uhum. dizendo, que é tão moroso. A doutora tem alguma experiência que possa relatar aqui para quem estiver nos assistindo, até que ponto é possível essa celeridade? Sim, eu vou contar uma experiência própria, né? Eu acho que o que é mais válido é a gente contar aquilo que a gente vive na pele, não é mesmo? Em relação ao nosso tema, eu me divorciei no ano passado, né? Tive um matrimônio de 10 anos, por quase 10 anos, e a minha via eleita foi justamente a do extrajudicial. E aí entra um ponto que para mim é muito importante, que eu costumo também trabalhar com os meus clientes nesse sentido de planejamento matrimonial mesmo, sabe? Antes de contrair núpcias,
vamos pensar que a gente está num momento gostoso, está num momento bom, mas o tempo vai passar, as coisas podem mudar. E aí, quando muda, se você tem um planejamento, não é que é tudo fácil, mas facilita muito, né? Então, a minha experiência com o divórcio foi, a via eleita foi o extrajudicial, e eu posso dizer assim, o regime de bens facilitou muito, né, nessa questão. O próprio respeito e que a gente tem também pelo cônjuge, né, pelo divorciando, ele conta muito, ele facilita muito nessa questão do divórcio e na rapidez do divórcio. Porque quando você está em acordo, você escolhe fazer um divórcio extrajudicial e pelo cartório, isso daí é questão de 1, 2 dias. Então é muito rápido, você não depende de terceiros. A única pessoa que vai depender é do quê? De você ser representado, as partes precisam estar, né, necessariamente representadas por advogado e o cartório, que via de regra também faz o serviço dele de um dia para o outro, 2 dias. Então a minha experiência no divórcio foi, a partir do momento que eu sentei também a decisão, né, conversamos e decidimos nos divorciar, 3 dias depois, nós estávamos no cartório assinando o divórcio. Então, foi algo extremamente rápido, porque o processo em si, quanto mais ele demora, mais as partes tendem a remoer alguma coisa, e isso dificulta muito mais o fechamento desse ciclo, né? Então, eu sempre recomendo nessa questão o bom diálogo, o respeito, manter o respeito, que a gente não mantém o vínculo, mas a gente mantém o respeito, é, e a organização patrimonial. Isso, para mim, no meu caso, facilitou muito as coisas, e a via eleita, que é o extrajudicial. Para mim foi essencial, consegue encerrar um ciclo de uma forma mais tranquila e vira aquela página ali, sem o transtorno do judiciário. Para mim foi essa a experiência, sabe, que foi marcante. É, como eu falei no início aqui da nossa conversa, eu não poderia deixar de escolher outra pessoa. Primeiro, por ser uma parceira, e segundo, pela experiência que ela tem como advogada, fazendo tanto na área civil quanto na área criminal, que a doutora também atua, mas também dessa experiência própria, que eu acho que é bem importante, né? Contar aqui para as pessoas que estão nos assistindo que é possível. E a doutora tocou num ponto bem interessante, é menos exposição. É menos exposição quando tem filhos de colocar os filhos ou o filho ou filha na batalha judicial. Então, é uma exposição bem menor. E aí, aproveitando o ensejo do coração do nosso tema, né, que é o divórcio extrajudicial e consensual, para quem não sabe, nós temos vários métodos alternativos de conflito, são meios de solucionar conflitos, né, doutora? Temos a conciliação, que você tem um conciliador, ou pode ser um advogado para ambas as partes, ou cada parte com o seu advogado, que pode sugerir algo para as partes que possa ajudar nesse consenso do divórcio. Sim. E temos a mediação, que a mediação tem um mediador que é um terceiro, que ele é um facilitador do diálogo, da comunicação, mas ele não vai facilitar o diálogo para o retorno ao casamento, mas facilitar o diálogo e a comunicação para a divisão de bens, para a questão de guarda, de visitas, né, tudo que compõe a questão do divórcio. E a mediação não é tão conhecida quanto a conciliação, mas é um meio muito interessante porque as partes elas são protagonistas, elas decidem. Ele apenas vai facilitar esse diálogo utilizando técnicas como raporo, cálculos, o brainstorm, o parafraseamento, a escutativa, que nós não vamos nos ater aqui, né? Porque seria um tema de um outro podcast, né? Mas que existem técnicas para isso. Interessante também, doutora, que teve o lançamento da Câmara de Arbitragem em Pindamonhangaba,
E eu participei desse lançamento a convite da OAB, né? Todos nós advogados, né, fomos convidados e achei interessante que eles colocaram que a arbitragem, que é um divórcio que ocorre, poderá ocorrer na Câmara de Arbitragem por escolha das partes, é, é possível um valor de custas baixo, porque eles deram, inclusive, um exemplo de um patrimônio de R$ 200.000 ter uma custas de R$ 1.500, Isso é maravilhoso, que é né? um ponto importante quando você entra por essa via, né, Sim, do extrajudicial, da mediação, da conciliação. Um ponto importante que eu ia destacar é realmente esse também, a questão financeira, o custo desse processo de divórcio. sim, Como ele acaba sendo reduzido, né? Como a doutora mesmo falou também, você tem aquela questão de quando você não está num litígio, você pode ter as custas de apenas um advogado, por exemplo. Né? Como foi o meu caso, por exemplo, como advogada, eu mesma fiz a representação em cartório minha e sim, do meu ex-cônjuge. Então, assim, o que representa isso? É o impacto financeiro, quando a gente começa sim, a sim. observar que às vezes são pontos que não fecham ciclo financeiro, né, por questões financeiras. E agora com essa nova também oportunidade apresentada, tudo contribui mesmo, né, para que as pessoas consigam, né, resolver os seus problemas de uma forma pacífica, com menos custo. Isso que é importante, porque nos dias atuais, né, o custo é muito grande. Então, além do desgaste emocional das partes, que no divórcio não tem como não ter um desgaste emocional, mas você pode minimizar, né? E os custos influenciam também nesse desgaste, né? Honorários também, na tabela da OAB, os honorários do consensual são bem mais baixos do que o litigioso. Sim. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? É bem, bem salutar, é bem relevante essa questão de custos também, além de menor exposição e a rapidez, né? Sim, e levar isso ao público, né, aos clientes e aos interessados. Isso daí, no meu olhar, né, como divorciada, do meu olhar como advogada, eu vejo como tudo isso contribui, só vem para contribuir e, né, e facilitar a vida das pessoas. Porque, como a doutora mesmo falou, não, o divórcio ele não é só um processo judicial, ele é um processo Sim, emocional também. sim. E nesse processo emocional, ele vai acarretar N questões, que a gente vai discutir um pouquinho depois sobre isso, é, que, essa questão, quando a gente fala, você está falando de dinheiro, sim, porque o dinheiro, ele acarreta um monte de problema. Inclusive, às vezes, o próprio dinheiro é a causa de um divórcio, Sim. né? Então, a gente ter essas opções agora é para se levar mesmo a conhecimento do público, porque é muito relevante. E, doutora, a sua experiência é muito interessante, porque você é advogada, você atua e você fez o seu próprio divórcio, foi em causa própria, com a maturidade que se requer num divórcio, né? Se você fechou aquele ciclo, houve uma decisão, seja por ambas as partes ou por uma delas, então talvez seja o momento de ressignificar, né? Ressignificar essa experiência. E a doutora fez isso com muita propriedade, né? Eu acho que foi um excelente exemplo da possibilidade de um divórcio extrajudicial com uma rapidez menos de uma semana, com menor custo, menos desgaste, menos transtornos emocionais, né? Exatamente. E isso entra muito que a gente sempre orienta, diálogo. O diálogo ele é fundamental para qualquer consenso, né? Porque nós, como parte, agora eu vou falar como parte em um processo, nós precisamos entender que é um ganha e um perde. Nem todo mundo ganha e nem todo mundo perde. E o que que acontece, né? O que a gente observa, né, nos nossos Sim, processos, a gente que conduz bastante divórcio, bastante casos familiares, é que ambas as partes no litígio, as duas querem só ganhar. sim, Ninguém quer perder. E a gente precisa entender que nem todo mundo vai ganhar sim.
vai perder. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente só vai conseguir chegar com diálogo e respeito, que é muito diferente de amor, né? Que é as pessoas no divórcio, às vezes elas perdem o carinho, o amor, a admiração, né? Mas o respeito é uma base fundamental para qualquer tipo de relacionamento. E quando a gente preserva isso, facilita muito, porque você consegue manter diálogo, você consegue enxergar com maturidade a situação que você vive, e algo muito mais importante, a gente não busca culpados. Eu acho que esse é um ponto e por isso que eu falo, não é só um processo judicial. Ele é um processo que envolve várias áreas da nossa vida, a área física, a área emocional, e quando a gente está com o nosso cliente sentado ali e vai explicar para ele as etapas do processo, e a gente mostra para ele, espera, isso daqui não se põe no papel. Esse tipo de situação não se põe no papel, porque ele é muito emocional. E eu acho que essa questão mesmo aqui para gente, quando você adquire essa maturidade, você consegue encaminhar, você enxerga. É difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Mas, assim, é possível, é totalmente possível. Se você, principalmente, estiver sendo orientado, né, por um profissional, né, que tem essas diretrizes, então tudo colabora para um fechamento tranquilo, né, sereno, o mais sereno possível, mais importante. A doutora trouxe aqui um exemplo concreto que é possível se ter um divórcio com respeito e segurança jurídica, né? Então, bem interessante. E aí, indo para essa vertente de menos exposição, de preservar a saúde mental, dessa maturidade, muitas pessoas lançam mão da psicologia, né, como o instrumento que possa ressignificar essa experiência, ou a psicanálise. Eu adoro essa parte, né? A mediação, o curso de mediação me trouxe essa também trilhar pela psicanálise, então é bem importante, né? Também. Mas, além disso, as partes sempre, como a doutora colocou, tem ressentimento, tem mágoas que ficam, né, ali entre o casal, que não é interessante que seja repassada aos filhos, porque os filhos não têm nada, absolutamente nada a ver com esses ressentimentos, né? E, e aí tem uma outra proposta, além da psicanálise, da psicologia, que são ferramentas que você pode utilizar e profissionais também da área, né, que possa ressignificar essa experiência junto com você. Nós temos algo revolucionário, que a doutora vai falar um pouco pra gente, que é o autocuidado, né, doutora? Eu acho que por experiência, né, tanto na área de advocacia, né, enquanto eu trabalho com a advocacia, eu sempre observei as questões emocionais que os pacientes levam para a gente. É fato, né? Nós somos advogados, nós somos psicólogos ao mesmo tempo, né? Porque as coisas não são tão práticas, né? E para mim sempre fica muito claro que não é só papel, né? Não é só um processo judicial, envolve muitas questões. E depois que eu entrei também para a estética, né? Eu entrei para a estética em 2021, né? Devido à pandemia, eu acho que todo mundo sofreu, né? Com Sim, sim. aquela loucura e tal. E aí eu costumo dizer que eu caí na estética, né? Não foi algo que era um amor lá atrás, um desejo, não, foi algo que surgiu. E foi algo lindo que surgiu, Sim. porque hoje, né, além de advogar, eu também estou na área da saúde e para mim é uma paixão a área da saúde. E quando eu penso em área da saúde, eu penso na saúde integral, né? A gente não pensa na saúde só como, né, na doença em si, a doença física. A gente consegue olhar o paciente na forma holística, né? Modo integral. E aí, né, casando esse link mesmo, né, com o divórcio, eu recebo muito paciente assim, né? Pacientes que estão em algum tipo de processo,
judicial, qualquer um deles que seja, ou mesmo pacientes normais que vão para um Sim, procedimento, mas eles trazem consigo muitas questões emocionais. Então, eu falo que o autocuidado nesse processo de divórcio, que é o nosso tema, ele não é um cuidado só com a sim, pele ou só com o corpo, né? Ele é muito além, porque o terapeuta, o esteticista, o massoterapeuta, o profissional da área da saúde, vamos colocar dessa forma, ele não vai olhar só para a sua questão estética, ele não está olhando o paciente ali, né? Precisa de uma limpeza, precisa disso, um botox, um algo assim. Não, quem está ali atrás? Quem é essa pessoa? sim, E no divórcio, eu costumo dizer o quê? Que o processo ele acontece no judiciário, só que as consequências dele, eles sintomatizam no corpo, né? sim, Então, o que que a gente tem muita? Ansiedade, a gente não consegue dormir direito, a gente fica preocupado, a autoestima muitas vezes fica deixada de lado, e uma coisa também que eu posso falar por experiência própria, as pessoas quando elas vão se divorciar, elas não decidem de uma hora para outra, né? A gente não chega assim e fala, olha, agora a gente vai por fim a esse ciclo. É um processo que já está acontecendo bem antes, né? E às vezes é de forma pacífica, como foi o meu caso, o meu fim de ciclo foi extremamente sim, pacífico, mas ele já aconteceu há um tempo antes, já vinha acontecendo. Só que com isso veio outras coisas. sim. Aí você somatiza na pele, você começa a ter dermatite, você começa a ter uma mancha, você começa a ter acne. E aí a gente tá, o que que a gente quer dizer com isso? Que o seu corpo está sofrendo aquele processo de divórcio. Ele está te dizendo algo. E nesse meio tempo, nesse processo que às vezes acontece, a gente perde um pouco a identidade. Isso é algo muito interessante que ninguém fala. Que nesse processo de que a gente passa, falando do divórcio, as pessoas, os divorciados, eles perdem muitas vezes a identidade. Tipo, eu era a Julie, casada com fulano, minha vida era assim, tá? A minha rotina era essa. Mas agora alguma coisa mudou Mudou. e quem eu sou? Eu não sou mais a esposa. Eu não tenho mais a rotina, eu não vou ter mais Sim. essa rotina. Às Então, vezes tem uma diminuição patrimonial, às vezes não, muitas das vezes. quase sempre, porque o divórcio é isso, né? Vamos somar e depois vamos dividir, né? Exatamente. Então, é se ambientar com esse novo cenário É na um vida, cenário né? totalmente diferente. E o que posso dizer por experiência própria é que o que a gente encontra dentro desse processo? Muita preocupação. E preocupação é algo futuro, né? E a gente, principalmente mulher, vou falar um pouco agora para as mulheres, né? Porque, lógico que hoje nós mulheres, a gente adotou, a gente está tomando conta, né, de muita coisa, a gente está progredindo e está se posicionando no mercado, né, na vida financeira, em tudo. Mas ainda assim, muitas de nós às vezes se vê ainda como dependente, né? E essa é uma questão que pega muito nos casamentos e no Sim, processo de divórcio. sim, Porque por mais que às vezes a gente trabalhe, às vezes é o nosso cônjuge que é o mantenedor, é o provedor, então você não tem aquela responsabilidade. E aí quando você pensa, não tá legal, tipo, agora eu quero viver algo diferente, ou isso aqui não cabe mais para mim por N motivos, a primeira coisa que vem é medo e preocupação. E isso é um perigo, porque faz com que a gente não consiga sair daquilo. Mas é algo que está lá na frente, a gente está preocupado com algo que está lá na frente, ele nem, às vezes nem vai se concretizar. Até porque não existe o amanhã, sim, existe o sim, hoje, né? Então a atitude nossa, o que a gente faz hoje é o que vai ser o nosso amanhã, o que vai ser o hoje, né? E eu falo isso porque dentro do meu processo, por exemplo, eu tive muito medo, né? Eu tive muita preocupação de pensar, e agora? Tipo, eu vou fechar um ciclo, mas e eu vou perder toda a minha rotina, eu vou mudar o meu estilo de vida. Quem vai ser a Julie, né? Como que eu vou me manter daqui para frente? Como que vai ser tudo isso?
aí é onde eu observo, né, as questões emocionais, né, que nós, principalmente mulheres, nós não devemos ter esse tipo de medo, né, porque o medo paralisa. E às vezes a gente deixa de viver um monte de coisa com medo de algo que nem pode existir, né? Então, assim, e a gente dá conta, é isso que eu acho mais importante frisar aqui, né? Para quem nos assiste, é porque a gente dá conta. A gente tem medo, mas quando a gente toma uma decisão, você já viu aquela frase? Primeiro você põe o pé, aí depois Deus te dá o caminho. Sim. Porque não adianta você esperar o caminho surgir, que é o que a gente sempre planeja, né? Ai, não, se eu tomar essa atitude, eu quero que seja assim, eu quero que as coisas caminhem dessa forma. Caminhar assim. Caminhar. Seria maravilhoso, É, né? Mas é muito tópico sim, isso, né? Elas não caminham assim. Então eu sempre falo, dá o primeiro passo, que o caminho vai surgir. E a gente dá conta. E a gente dá conta. Então, quando eu relaciono eh, divórcio, qualquer processo, né, delicado que a gente vive, com autocuidado, é sobre isso que eu falo. Porque o fato, por exemplo, eu como esteticista agora, eu vou falar como esteticista, sim, como, né, massoterapeuta, quando a gente decide olhar para a gente, porque dentro desse processo a gente precisa se olhar com sim, carinho, porque ou a gente está buscando um culpado, ou a gente acha que a gente é o culpado. Porque nunca dá certo, sim. né? E a gente se abandona, né? E aí, quando eu olho que, não, espera aí, preciso me olhar com carinho, eu estou num processo, não é tudo Sim, maravilhoso, mas eu preciso passar por isso, a gente se olha e procura entender quem sou eu agora. Quem sou eu até hoje? Eu fui sim. fulana. A partir de agora, quem sou eu? Descobre assim também não. A identidade fica perdida, A né, doutora? identidade fica perdida. Fica É, perdida, mas é a- algo lindo. É algo é, lindo ao mesmo tempo, porque você vai se redescobrindo, você vai vendo que, tipo, eu fazia o que eu queria, eu fazia o que queriam que eu fizesse, sim, né? E aí, nesse redescobrimento, e ele acontece, via de regra, quando a gente para se cuidar. E aí, a gente que é mulher, a gente tem uma mania, né? Por exemplo, mania não, acho que a gente tem uma coisa da gente, assim, mudei, né? Tipo, vou fazer uma é, mudança de vida, né? Vou me separar. sim, Primeira coisa, eu acho que a gente fala, é vou cortar o cabelo. sim. Aí umas mais radicais da cor do É, cabelo. E assim, o que que isso significa? Que a gente quer mudar tudo, isso. né? Por Tá achando dentro. a outra identidade, né, doutora? Exatamente. Então, entendam, não é um cuidado, quando a gente fala de estética, muitas pessoas pensam assim, ah, mas isso não é importante, isso Sim, daí é supérfluo, né? E quando a gente não olha para a estética em si, para o procedimento em si. A gente olha para o tempo que aquela pessoa, que aquele paciente, ele vai se dedicar para cuidar dele. E aí tem uma frase que eu gosto muito na minha área da estética, sabe? Eu sempre coloco assim, na dúvida, faça uma massagem. Porque é no silêncio, ali sim, no silêncio de uma massagem que a gente pode descobrir as respostas para um monte de coisa, né? Então, assim, é num procedimento que você para e começa a refletir. É onde a gente conversa e é onde a gente tem um abrigo. Eu acho sim, que a doutora, né, também tem um pouco de experiência com isso. Quando as pessoas procuram a gente, às vezes não é pelo procedimento, sim, não sim. é porque ela quer É. fazer, tipo, ela busca porque ela encontra ali um seguro. É um Tipo, acolhimento, né? é o Rimando acolhimento. até, né? É um acolhimento. Exatamente, é um refúgio. É, Muitas vezes eu ouço isso no meu consultório, o quê? Ai, que bom que eu tô aqui. Nossa, eu não quero ir embora. Aí eu fico pensando, mas o procedimento acabou, né? Tipo, e sim, assim, mas aí eu raciocino assim, é tudo, é o que você proporciona naquele sim, momento. Então a pessoa tá estressado, tá num processo de divórcio, tá com briga com os filhos, passando por um luto, qualquer coisa, ela precisa de um refúgio. Então, o autocuidado, quando você procura qualquer profissional, né, de qualquer área, um terapeuta, um sim, psicólogo, uma psicanalista, um esteticista, um massagista, qualquer coisa, você não procura só o procedimento, você procura um ambiente, um refúgio para tudo aquilo. E é importantíssimo isso. Isso é muito importante.
né? Então, na área da estética, o que que lá, né, o nosso espaço, né, o projeto, eu gosto de falar que é um projeto que eu tenho, né, que é o bem na pele. O que que significa o bem na pele? Significa você se sentir bem com você mesmo. Em todos os aspectos. Bem na pele é você se sentir bem com o seu próprio corpo, com a sua própria pele, é você se sentir bem com o seu eu Sim, interior, com a sua nova identidade, né? Tem muito isso, com a sua nova identidade. E para mim que casa é isso, sabe? É, independente do que se passa na vida, as pessoas elas precisam de acolhimento, que é o que falta. Porque às vezes a gente, como advogado, a gente quer ser prático. E é. a vida não é E prática. a vida é tão prática, É, né, quanto parece. exatamente. Existe o medo que a doutora bem colocou, o medo ele tem que existir, mas ele é para existir para você superar. Ele é o que te faz crescer, É o que te né? motiva, É o que te é o que te empurra. motiva, Ele tem que né? te empurrar, não te É, paralisar, né? Se é, é o momento que ele te paralisar, tem uma coisa errada, você precisa sim, agir, você precisa reconhecer, precisa não, né, dar um passo ali, porque parado eu não posso ficar, porque a vida é um movimento. sim, A gente não muda parado. E eu observo isso porque o meu divórcio em si, eu fiquei 10 anos casada. Ele não aconteceu do dia para a sim, noite, mas ele também não veio se estendendo de longa data. Porque é o que a gente pega sim, muitos casos assim, né? sim, E, nossa, o casamento está horrível, tem episódios de agressão, de violência, de desrespeito, de sim. tudo, mas não é na semana passada, mês A passado. decisão foi adiada, protelada. E olha a carga disso. Olha o peso que se carrega quando não se tem uma Sim, consciência, mas aí é o que eu digo, o medo paralisa. O medo paralisa. Então, a gente não julga, né, nesse sentido. Nossa, mas por que você não tomou essa decisão antes? Já era de você sim, estar tranquila faz tempo. O medo paralisou, a preocupação paralisou, o que que eu faço? Né? Então, assim, o que eu gosto de trazer também nas minhas consultas jurídicas também é esse olhar, né? Essa visão ampla além do papel, além do sim, judiciário, né? O que está por trás? O que que você pode fazer? Como que você pode superar isso? Porque isso é muito, gente, é um processo muito bonito, é um processo muito gratificante. Que você olha para trás e fala, nossa, caramba, como eu tô bem. Você chora, sim, você sofre também, sim, porque como a doutora falou, o divórcio em si, por mais tranquilo que ele seja, eu vou falar isso, o meu divórcio sim, foi maravilhoso, o meu casamento foi maravilhoso, até o último sim, momento, né? Eu não tive problemas no meu casamento, mas a gente sabe que sempre carrega uma tristeza e um ressentimento, sim, sempre vai ter, sempre vai ter. Então, assim, não é perfeito, né? E agora, o que eu faço com isso? Isso é o que é importante. O que eu sim, faço? O alimento esse sentimento, essa condição, ou eu vou ressignificar? sim, Você tem que ressignificar. E uma coisa que eu gosto muito de falar para quando a gente está em consulta é: olha com carinho, olha quanta coisa boa, olha o que te boa, fez ter aquele laço, ter aquele, né, aquele matrimônio. Olha com carinho. E eu sempre gosto de dizer assim, qualquer relacionamento de amizade, sim, de matrimônio, né? Qualquer relacionamento com pessoa, né? A gente tem um tempo que a gente dá e recebe. Pode ter um monte de coisa ruim, mas assim, você tem que pensar, sim, eu dei muita coisa boa e eu recebi muita você, coisa boa. E agora eu não tenho mais muito o que dar e não tenho sim, mais muito o que que receber. receber. E aí você Bom, encerra aquele ciclo e tá tudo bem, a vida continua. É triste? É, porque a gente aprendeu que as coisas vão durar para sempre. Tudo vai durar para sempre. Ah, o carro maravilhoso que eu tenho vai durar para sempre, a casa maravilhosa é minha e ninguém me tira. O meu sim, marido é meu, ninguém me sim, tira. Não existe, né? Aprende que tudo é impermanente, né? sim. Existe Tudo permanência. é transitório, tudo está em transformação, né? Exatamente. E é importante essa visão mais holística que a doutora tem, é, essa visão do advogado, quando nós recebemos o cliente e a gente possa ir além do jurídico, é muito importante.
Por isso que nós buscamos outras áreas, né, doutora? A parte estética, a doutora está fazendo enfermagem também, né? Está cursando enfermagem, Sim, está se graduando. E a psicologia, a psicanálise são áreas que corroboram para o nosso atendimento ao cliente, para que ele sim, se sinta acolhido, né? Como a doutora bem colocou, ele precisa se sentir acolhido porque existe a dor, né, doutora? Existe a existe. dor, Ela sempre vai existir, né? né? Independente, assim. Eu penso assim, porque eu acho que sempre eu entro naquela questão assim, o diálogo resolve muita coisa, o diálogo e o respeito, né? Sim, Mas a gente sempre pensa assim, vai ter os momentos que a gente vai passar, mas eles vão passar, né? E quando a gente, como profissional, a gente olha o nosso paciente, que tem atrás sim, daquilo ali? Ele tem um problema, a gente sabe, ele tem ali um casamento que não está indo bem, a gente vai ter que dividir aquele patrimônio, né? A gente vai ter que ver como vai ficar a situação dos filhos, que é uma das coisas também que a gente sempre frisa, tem que falar, sim, gente, divórcio é dos pais não vão se divorciar dos filhos, né? Porque as pessoas brigam sim, porque quer sim, separar o filho do pai, quer separar o filho da mãe. Isso não deve existir, né? O vínculo, o laço do filho com os pais, ele é é permanente, eterno. permanente, ele é É, eterno nesse sentido, né? Então você não vai discutir essa separação dos pais. Quando a gente fala, regulamentação de visita, está falando que vai separar os pais dos filhos. sim, Mas a sim, disputa geralmente é sim, essa, né, é doutora? essa. Às vezes É essa. pelo dia da semana, vem um litígio por conta do dia da semana, exclusivamente, que é uma coisa, assim, é algo mínimo que aparece, né, doutora, Fora nos alienação casos. parental, né? Fora alienação Porque parental, aí que você acontece muito. percebe que não é que usa-se muito a criança para algo pessoal, E né? E financeiro, isso é um crime, né? né? Porque, assim, como que a gente é capaz de dizer que Sim, ama se a gente está usando, né, uma ferramenta que é o filho, né, contra, isso. em prejuízo do próprio filho, né? Cercear a visita porque não pagou pensão alimentícia. São duas situações totalmente adversas e Mesmo. que são recorrentes, né, doutora? E não trazem nenhum benefício para o menor. Nenhum. Porque quando a gente observa esses tipos de litígio, né, quando as pessoas começam a discutir, porque não pagou a pensão, então não vou deixar ver. Você está separando o pai de um filho. Sim, E assim, o filho, ele tem uma visão totalmente diferente é, do que a mãe, do que a divorciando, ela tem sim, daquela pessoa, né, do que os pais têm, né, de quando eles estão se divorciando. Então, assim, o filho não tá olhando pro pai, somente criancinha, né? Ele não tá olhando pro pai, tipo, "Ai, o pai é horrível porque ele não pagou minha sim. pensão alimentícia." Não, ele tem a memória que o pai é legal, porque o pai vem É, buscar, o pai leva para passear, o pai brinca, o pai é beija, né? isso. Então, isso é uma coisa que a gente, né, como profissional, tem que orientar. Que fica na memória da criança e isso contribui para um adulto melhor, sem Exatamente. traumas, né? Tem resquícios lá do passado que não é da vida dele. Ele não foi ele que contraiu o matrimônio, né? Exatamente. Então, assim, é bem Exatamente. importante. Esse momento pós-divórcio, que nós estamos tratando aqui com a doutora, é super importante. Inclusive, o estúdio da doutora de Júlia, lá você consegue fazer uma meditação, A né? gente está Porque com terapias muito interessantes lá agora, né? Quando eu aham, falo assim que eu entrei para a área da saúde, eu entrei de cabeça, sim, né? É, até falo que as especializações que a gente vai fazendo, a gente nem entende por que está fazendo, né? Igual, por que você está fazendo enfermagem? Né? Porque igual eu comentei com a doutora antes, fiz a estética, depois eu comecei a biomedicina. E aí, quando você vai analisar qual é o meu propósito? A princípio era mais pela questão acadêmica, sim, né? E aí, para a biomedicina, e aí depois eu fiquei, não, mas o meu propósito é maior do que isso, eu estou cuidando de vidas, eu estou cuidando de pessoas, eu quero trabalhar com elas na sua integralidade. Então, a enfermagem, como eu tenho a especialização em injetáveis, né? Então, o que eu pensei? Eu preciso ter uma intercorrência, eu como enfermeira vou ter sim, muito mais habilidade, muito mais bagagem,
né, para direcionar aquilo, né? Então a gente olha nesse aspecto e aí agora, né, com o novo curso, né, que uma terapia nova que a gente vai implementar também lá no consultório, que são as terapias de Reiki, né, que ela já está sendo testada já, ontem foi o primeiro dia de Legal, teste da muito bom. terapia, e assim, aí você observa quem precisa do quê? Né? Quem está precisando de quê? Quem está precisando de um tratamento de pele e quem precisa de algo mais profundo, E consegue né? associar isso, que é Associar. importante, né? Que é a parte estética e a parte mental do bem-estar, Bem-estar é a né? palavra-chave. Saúde mental, bem-estar e o autocuidado, que é a estética, é como você se vê, né? Porque quando Exatamente. você olha no espelho e se vê melhor, Tudo muda. tudo muda, Seu dia fica mais lindo quando né? você acorda e olha no espelho e fala, "Tá pra caramba, olha a minha pele hoje." E sabe que é engraçado isso? Você já Sim, reparou? sim, Porque a gente tá com a pele, tipo, via de regra, sim, igual. sim, Você não fez nada de diferente, você vai sim, acordar todos os dias com a sua pele igual. Só que tem dia que você acorda, que, tipo, olha que essa pele parece que não tem sim, ruga. sim, E aí, assim, você ganha o seu dia muda porque é a sua intenção, o que você viu, mas o espelho, ele é o reflexo daquilo que tá lá dentro. sim, A gente não se vê de verdade. Se a gente já parou para sim, pensar nisso, você nunca se viu de verdade. A gente nunca vai se ver. A sim, gente não tem como se ver. O que a gente olha no espelho é um reflexo, não é você. sim. E aí, aí o que reflete ali é o seu corpo ou é como você está se vendo Se naquele vendo. momento? O seu olhar sobre você, Exatamente. né? Porque eu posso te ver Interessante. todos os dias, eu vou te ver com a mesma cara, mesmo perfil. Você vai estar, né, com a pele assim, se você não tiver feito nada diferente, a roupa assado, mas a percepção, quando você se vê no Sim, espelho, ela muda, né? E aí, lá no consultório que a gente sempre, o nosso lema lá é esse, é bem-estar, acolhimento, bem-estar. Isso vai ser o acolhimento desde uma limpeza de pele, que é o procedimento mais mecânico, mais técnico, vamos dizer assim, que a gente faz. É, e aí, partindo para a massagem, que eu falo que a massagem, ela é mais do que você passar a mão no corpo, é mais do que o toque. A massagem em si, ela leva muito mais acolhimento e intenção. sim, E isso lá é o que a demanda maior do consultório é justamente essa, é o se sentir acolhido e se sentir naquela paz. E o toque por si só já proporciona isso, sim, né? Isso é inegável, né? Qualquer um que se você chegar, sim, fez isso aqui, ó, é gostoso, é carinho, é gostoso, né? Mas o que a pessoa carrega, o que ela sente ali, então assim, o foco hoje é esse, né? O reiki agora está vindo justamente para complementar, né? Tanto é que a gente tem o reiki como uma terapia complementar, né? Ele faz parte das práticas integrativas do SUS. Então, olha a importância, né, de você ter um procedimento ou desenvolver uma técnica, né? Fazer sim. aquela técnica que ela já faz parte do tratamento do SUS como terapia complementar. Muito É interessante, né? muito bonito. Então, assim, ela substitui o tratamento médico de forma alguma, né? Mas, assim, o que você busca quando você vai fazer um tratamento, a princípio, é um cuidado com sua pele e com seu Sim, corpo. Só que você leva, a depender do lugar que você vai, né? sim, Não sei, às vezes você vai num lugar que é é, meio tipo linha de produção, sim, entrou, saiu, e, sim, tipo, paga e vai embora, né? Então, a depender do lugar que você vai, eu acredito que a maioria dos lugares hoje já estão tendo esse olhar mais humano, né? Essa visão mais holística do ser humano, né? Então, assim, ela vai te acolher, você quer um copo de água? Mas eu não estou te oferecendo água porque eu acho que você sim, está com sede. sim. Estou te Mas oferecendo porque eu acho que talvez você esteja um pouco agitado e sim, essa água vai te acalmar. é um cuidado, né? É um cuidado. Que a vida, que ela é tão corrida para todos, né? Ela é dinâmica demais hoje com a tecnologia que também colabora para isso. Então, é um carinho, né, doutora? É É um um carinho. acolhimento, é um olhar, é você estar considerando de uma forma diferente aquele cliente, né? Então, é bem além, né? E é lindo, é um É, processo lindo. Você vê que a vida em si, né, ela tem esse processo muito bonito quando você se permite.
Eu sempre falo, né, os clientes, eu atendo muito advogado também, Sim, colegas sim, nossos, né, atendo médicos, e a gente vê essas questões mesmo, tipo, eu não consigo parar, não consigo ter tempo para mim, pra- eu não consigo isso, e aí quando vem todo atribulado, né? Então, assim, a proposta toda, quando a gente fala de estética, eu falo além de estética, eu falo sim, saúde e bem-estar, é justamente isso. Então, pausa. Vamos pausar um pouquinho? sim, Vamos refletir? É uma hora. sim, Em tese, eu costumo dizer, em tese, o procedimento é uma hora, né? Só que assim, você não consegue dar todo o acolhimento em uma hora, sim, né? Então, eu particularmente, lá no meu consultório, eu não costumo marcar um cliente atrás do outro. Por exemplo, você está agendado 2 horas, o outro está 3h30, para eu ter meia horinha de folga. Não. Eu gosto de agendar o quê? Meio período para o meu sim, paciente. Eu quero que ele chegue, se ele vai chegar atrasado, ok, eu vou estar lá tranquilo esperando ele. sim, E eu não vou correr para o atendimento dele, porque vai ter alguém esperando. E isso agrega valor para sim, mim, que as pessoas falam, Jolie, tempo é dinheiro. Eu falo, eu sim, sei que tempo é dinheiro. Só que assim, para mim o que é mais importante é valor. sim, É valor. O que que eu entrego para ele? Né? O que que eu estou entregando para aquela pessoa ali que vai ficar comigo 1 hora, duas, tem paciente que fica 3, 4 horas? É maravilhoso, é uma sim, delícia. Porque você fala, nossa, veio buscar uma coisa, um procedimento, acho que pelo tempo que ficou, levou muito mais. E aí, o que que é esse muito mais? aham, Levou mais procedimento? Não. Levou uma sim. resposta, levou um aconchego, levou um cuidado que Uma precisava. reflexão que ali ele para, né, você para ali para receber a massagem, então é uma eu digo que é uma meditação, porque você até a conversa, né, também, às vezes, Faz quando, você refletir, né, né? faz você refletir. Aí me veio até agora na cabeça, doutora, vamos colocar em mesa de negociação umas 10 sessões de massagem também, né, para o divórcio, né, para o acordo do divórcio, porque Exatamente, eu acho que vai ajudar, né. exatamente. A gente brinca, né? A gente já falou sobre isso uma vez, né? E a gente sempre brinca com esse tema, né? Brinca, mas Aham. um fundo de É, um verdade. fundo de Tipo, verdade. olha, vamos sentar com o nosso cliente, né? A gente vai fazer o divórcio dele, o Sim, seu divórcio vai custar X reais, mas sim. já está incluído sessões de terapia, sessões de massagem, sessões É, disso, aquilo, outro, porque a gente quer que você saia desse problema de forma melhor. 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 Bem, doutora, já caminhando aqui para os finalmente, falamos aqui muita coisa interessante dos caminhos do divórcio, a forma extrajudicial e consensual, que é o coração aqui do nosso tema, que nós denominamos divórcio blindado. Esse momento pós-divórcio, que a doutora trouxe aqui várias possibilidades desse momento pós-divórcio, desse resgate, né, dessa dor que pode se transformar num conhecimento, né, renovar. E bem importante também no que se refere a baixo custo, no sentido das custos processuais, dos honorários advocatícios, menos exposição numa audiência, levando a sua vida privada para uma audiência, Para alguém alheio a pra, decidir por você. né? Já E, parou para pensar né? nisso? Que alguém que nem Sim, participa do seu cotidiano vai ter que decidir alguma coisa por você. Quem sabe o que é melhor para você e para seus filhos são então, vocês, decidindo a né? sua vida, um terceiro decidindo a sua vida, como a doutora bem colocou, né? Evita tudo isso. É possível com respeito, é possível com segurança jurídica, é possível com saúde mental e é possível você pensar no pós-divórcio com tantas possibilidades, né, doutora? Sim. Bom, foi muito bom o bate-papo, a nossa conversa. Nós tínhamos aqui a doutora sempre nas nossas palestras aqui, que os colegas também trazem outros temas, nós interagindo, e agora estamos num novo momento aqui, no novo formato, também tomando aqui um licor, né? Vamos tomar um café daqui a pouco. E, doutora, a senhora gostaria de colocar mais alguma coisa para a gente finalizar? Acho que só finalizando mesmo, assim, corroborando tudo que a doutora, Sim, né, já pontuou. É, procurem sempre.
o diálogo e a via mais fácil, né? Quando a gente fala de mais fácil, é mais fácil em todos os termos de resolução, que você encerra um ciclo e deixe o outro pontos também que quando a gente vai para uma terapia, quando a gente vai para um ambiente de acolhimento, se discute muito isso, e a gente tem uns insights, né, que vão levar a gente a compreender que o outro ele precisa seguir a vida dele, né? Ele tem as responsabilidades, principalmente quando tem filhos, né? Então, aquele vínculo entre os divorciandos, ele vai continuar, né? Querendo ou não. Mas quando eles não têm filhos, precisa entender que o outro precisa seguir a vida dele, né? E faz parte desse caminhar, dessa evolução, desse continuar da vida, o fato da gente olhar para dentro de nós mesmos com carinho, né? Buscar esse autoconhecimento e esse cuidado. E quando a gente tá com a autoestima lá em cima, e para ninguém, a gente resolve muita coisa. muita coisa. Doutora, eu quero fazer um brinde à sua vinda aqui novamente no espaço. Uma honra tê-la aqui. Para mim é sempre uma honra estar aqui. Acredito que quem está nos assistindo contribuiu de alguma forma. Se você está passando por esse momento, ou se você conhece alguém que esteja passando por esse momento, existe possibilidade de um divórcio com mais segurança, com a mesma segurança jurídica, com respeito, com saúde mental, com autocuidado, pensando no divórcio como algo que possa trazer uma nova versão de você. Doutora, agradecendo ao Lune, que está contribuindo com aqui a logística, né, de filmagem. O Vitor, que veio dar um apoio hoje para a gente aqui, uma exceção na agenda dele. Estou lisonjeada. Então, agradecer sempre, sempre gratidão. E esperamos ter contribuído em algo para você nesse momento que esteja passando ou que conheça alguém que esteja passando. E assim, procure um profissional da sua confiança, um advogado da sua confiança, procure alternativas, né, que você possa também vivenciar esse momento pós-divórcio de forma mais suave e ter um recomeço e uma nova versão de você. Até breve.